Quando uma história começa? Toda história tem seu próprio fluxo, como um rio que se transforma a cada segundo. Ninguém entra em um mesmo rio por uma segunda vez. As águas já serão outras, nós já seremos outros. Com as histórias é parecido, elas também têm sua correnteza. De il y a 100 ou 200 ans. Trabalhar a expressão, o gesto, através desse material de reutilização, vamos dizer. Minha paixão é colecionar histórias. Histórias de pessoas, lugares, objetos, encontros. Histórias que se manifestam a partir do meu trabalho, do antiquariato, do garimpo, ao restauro de móveis e peças antigas de diferentes universos. Do campo, do ofício, da escola, dos esportes, da publicidade e do cinema. Histórias que me provocam a enxergar com uma outra lente o mundo, o tempo, a mim mesma e a nossa existência aqui. O destino é uma outra França, não tão conhecida das imagens de postais e guias turísticos, onde percorro mais de 50 horas em estradas, entre cidades, vilarejos, paisagens, pessoas, pesquisas, objetos e, é claro, elas, as histórias. Chegar aqui é que eu já estou há 26 anos. J'aime beaucoup le fait qu'on remette en état des objets qui existent déjà depuis longtemps. No final das contas, meu foco em uma viagem de garimpo nunca é um lugar, mas uma nova maneira de enxergar as coisas. Muito mais do que chegar, é na travessia que tudo acontece. É na travessia que emergem antigas e novas memórias. É ali que compreendo que uma história é algo contínuo, sem necessariamente início, meio e fim. Uma história se faz e refaz o tempo todo. Muitas pessoas me perguntam: você é arquiteta? Você fez belas artes? Mas na verdade não. A minha primeira formação é jornalismo. Mas eu me entendo como uma pessoa que nasceu e foi criada em ambiente de antiquário. Eu sou neta, filha e irmã de antiquário. Eu comecei a trabalhar no antiquário do meu pai como executiva. E alguns anos depois, eu comecei a questionar como eu poderia dar seguimento a esse trabalho iniciado pelo meu avô, mas que tivesse a minha verdade, que tivesse o meu olhar. E hoje eu sou uma antiquária, garimpeira, ressignificadora de objetos e curadora do AD Studio, que é uma loja de móveis e objetos antigos com um olhar contemporâneo. O antiquário é você ser apegado e reconhecer a vida que existe no passado. Foi por isso que, embora eu seja especialista no mobiliário histórico brasileiro, eu não fiquei só no Brasil, porque o mundo para mim é muito grande. E o que o antiquário faz? Ele resgata todas essas histórias, ele tem um apego à memória fantástico, porque nós somos frutos do quê? Da nossa memória, do nosso passado, entende? Nós somos filhos de alguém, netos de alguém. Eu acho que tudo isso é muito natural, tanto para mim quanto para a Paloma, porque a gente foi criado nesse ambiente. A gente ia muito para a França quando a gente era mais novo, a gente via esse garimpo acontecer. Eu acho que é uma relação de muita sintonia entre irmãos que eu tenho com a Paloma. O meu recorte curatorial hoje é direcionado para o final do século XIX e o início do XX. Eu gosto muito do mobiliário que vem do ofício, do trabalho, que ele foi feito por uma função específica. Sempre disse quando ela era pequenininha que ela era meu anjinho da guarda. E foi o primeiro filho que abraçou o antiquariato, né? Então eu tenho certeza, ela vai, como eu levo meu pai junto de mim, ela vai me levar para sempre também na vida dela. E ainda vai, outras gerações, isso vamos deixar para depois. Podemos falar um minutinho.
gente falar aqui da viagem. Gente, mais uma viagem, mais um garimpo. Eu sempre fico muito feliz, emocionada e também apreensiva, né? Ai, mais uma viagem. Dessa vez sua primeira viagem, né, Rê? Comigo. Também tô muito feliz de você estar nessa jornada comigo, tá? Tô animada. Que bom. Lu, então vamos lá. A gente fez um apanhado aqui baseado nos arquitetos, nos pedidos dos nossos arquitetos, dos nossos clientes. E aí eu vou começar com essa seleção de objetos, desde os trenós, nosso hit. E aí, então, são maravilhosos. Os esquis de noite. Uma viagem de garimpo é feita de objetivos muito precisos e estratégicos, mas que dialogam o tempo todo com aquilo que a gente não pode prever e nem controlar. Desta vez, meu foco não está nos grandes móveis, e sim nos pequenos e médios objetos. É preciso estar aberta, atenta e apta a fazer de cada encontro uma possibilidade. Baby Hoover. Então, eu quero fazer um brinde a 2 filhos lindos que me orgulham muito. Saúde a todos! Por mais que as viagens de garimpo sejam tão frequentes na nossa família, perto da partida a emoção sempre vem, como se fosse a primeira vez. Que legal! Aí a gente... Deixa eu tentar. Calma aí. Ô mãe, você vai ficar muito tempo longe? Ah, amorzinha. Quando você embarca em algo que te desafia, o que vem pela frente certamente não será tão confortável quanto as que você deixará para trás. É o início da nossa viagem. Começo saindo do aeroporto de Paris, onde dessa vez aluguei uma van, que será a primeira casa dos objetos garimpados ao longo do caminho. O destino final é Bordeaux. Dessa vez, construí meu roteiro em 3 pilares: pesquisa, estudo e as buscas em feiras e comerciantes. A 136 quilômetros de Paris, ao norte, está minha primeira parada, Rouen, cidade de origem medieval e hoje capital da Normandia. Gente, aqui, que máximo, aqui é o quarteirão dos antiquários. Aqui é o quarteirão dos antiquários. La vie à Rouen, c'est une ville très diversifiée. Moi, je suis commerçante ici depuis 8 ans dans ce quartier quartier des antiquaires, on appelle ça, très historique. Oui. Et, voilà, c'est aussi une ville d'étudiants, Rouen. Beaucoup d'étudiants aussi à Rouen. Parfois des festivals, ils font beaucoup de choses autour de la Seine, parce qu'on a un grand fleuve qui s'appelle la Seine, sur les quais. C'est aménagé, ils font beaucoup de choses. Ici, c'est la rue Aude-Rebec, une rue très commerçante et très historique. À Rouen, il y a beaucoup d'églises, une belle cathédrale. Rouen é bastante conhecida por ser palco da história de Joana d'Arc. E para quem gosta de passear pelo século XIX, o olhar impressionista local é um dos pontos fortes. A cidade é um marco deste momento, em que a arte ficou livre da obrigação de retratar fatos históricos e passou a captar experiências com foco na luz e na fugacidade dos instantes. Aqui fica a famosa Catedral de Rouen, que Monet retratou tantas e tantas vezes. Mas o que costuma atrair os turistas não é o que me faz estar aqui. Ao contrário, meus protagonistas são aqueles que não estão nos holofotes. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail d'aimer l'histoire
les choses qui sont anciennes, par exemple les instruments musicaux qui sont anciens et mettre aujourd'hui, par exemple. Oh bah, c'est une chance en fait. Ça, c'est une chance de pouvoir travailler sur des instruments d'il y a 100 ou 200 ans ou plus et de pouvoir les réutiliser maintenant. Donc ça, c'est carrément génial. Restauration, le but c'est de prendre des instruments qui sont plus du tout en état d'être joués, comme ceux-là par exemple, qui sont cassés, qui sont abîmés, et de les remettre en état au maximum pour que quelqu'un puisse les jouer de nouveau. Quand ils sont remis en état, on les met de l'autre côté, on les met en vente. C'est une chance qu'on a dans des pays avec une histoire comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme la France, et avec des objets qu'on peut ressortir des greniers, qu'on peut ressortir de n'importe où et de les rendre tout à fait utilisables. Forcément, ça, c'est ce qui fait la partie la plus intéressante du métier. Du Brésil. Oh, c'est très gentil. Oui. Merci beaucoup. C'est un cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous. Cadeau du Brésil. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes très gentil. Eh bien, de rien. Mes félicitations. Oh, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ó, essas cadeiras todas são cadeiras de bistrô. E dá vontade de entrar e pedir para comprar todas elas, porque elas inclusive são Beaumont. Elas estão realmente muito intactas. Essas cadeiras são muito de estúdio. Agora eu vou sonhar com essas cadeiras, porque eu acho que eu fico assim com o sentimento de que eu posso convencer as pessoas a venderem as coisas que elas usam para trabalhar, entendeu? Uma vez eu me lembro que a gente estava num lugar, num piquenique e tal, e eu comprei as mesas do lugar. Aí eu fico com isso na cabeça, agora eu vou dormir pensando nessas cadeiras. Me sinto caminhando entre gratas surpresas, mas o que me trouxe hoje aqui é onde estou chegando agora. Um museu que guarda a maior coleção de herança educativa na Europa, tema diretamente ligado à minha curadoria. São 950 mil objetos e obras sobre a história da educação e da infância na França, desde o Renascimento. Do início do Renascimento até hoje. De classe. Oh, Dieu. J'aime comme ça. Ah oui? Ok. Olha, isso aqui é em carvalho, gente. Aqui ficava para colocar o tinteiro, né? A caneta aqui e aqui. Eu até já garimpei alguns de porcelana, que essas mesas são do final do século XIX, né? Início do XX. E no final de cada ano escolar, as crianças elas tinham a obrigação de limpar suas próprias mesas. Por uma questão de higiene e disciplina. Então a gente também pode ver algumas marcas aqui de lápis, né? Tudo bem. Traduzir para... Calma aí, fica quieto. Marcas da presença das crianças. Interessante porque até os anos 50 e 60 as escolas eram separadas em meninas e meninos, e aqui a gente vê a foto, né? En fait, il y a le musée, on a deux lieux. On a ici le lieu pour les publics et on a un autre bâtiment dans Rouen où il y a beaucoup plus, il y a des réserves, où il y a beaucoup plus de mobilier. Parfait, vamos no depósito depois. Il y a nos réserves, en fait, le musée c'est presque 1 million de documents. Donc ici on est arrivé au centre de ressources du MUNAE, le Musée national d'éducation, qui accueille nos réserves avec 1 million quasiment d'objets. La réserve qui est entièrement réservée au mobilier. On va retrouver tout ce qui est pupitre. J'ai pesté celui-là.
Ele acabou de perguntar se a gente quer conhecer a parte, o acervo de jogos e de brinquedos antigos. Les enfants des familles très très riches, du coup, pouvaient jouer aux poupées. Ils avaient leur propre mobilier de poupées. Et donc, mais parfois, c'était sans doute peut-être des vrais ébénistes qui les créaient sur mesure pour les enfants riches. Ah, pour les enfants riches. Donc, nous sommes ici dans la réserve des instruments scientifiques. Tô matando todo o meu desejo de toque em peças em museu. Sim, eu tô realmente sem palavras, que é esse projetor dos anos 20, da Pathé. E a gente vê aqui o quê? Que eu fiz os brincos da Historical. Realmente é incrível. É o meu museu no mundo, acho que é um lugar que traduz muito as minhas escolhas, esse garimpo, o que eu acredito. Eu acho que mostra a história da evolução da educação, mostra um pouco a história dos nossos hábitos, da evolução dos nossos hábitos, da evolução do ensino, da percepção do ensino e da importância desse ensino, né? Quando ele passa a ser obrigatório, ou seja, mais democrático. Então, realmente, eu tô muito... Eu nem sei como é que a gente vai dormir. Eu tinha que dormir cedo hoje, não sei nem como é que eu vou fazer isso. Tô impressionada. Si je viens. C'est génial et votre musée c'est super. Oui, très important pour l'histoire de la France. Et merci beaucoup. Merci, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Foram poucas horas nessa cidade e infelizmente me despeço. Tenho dentro de mim um sentimento de que um pouco de mim pertence a esse lugar. Não vejo a hora de voltar. Renata, pechinche!